Quando pensamos nos melhores e mais icônicos CODs de todos os tempos, o fim da década de 2000 e o início da década de 2010 são, sem sombra de dúvidas, os períodos mais lembrados pelos fãs, e com um bom motivo. De 2007 a 2012, as subfranquias Modern Warfare e Black Ops nasceram e atingiram seus auges de qualidade e popularidade em todos os aspectos. Uma coisa que esses jogos possuem em comum é que, mesmo não acertando 100% em todos os seus modos de jogo, campanha, multiplayer e co-op, ainda conseguem fazer o jogador sentir algo ímpar. A sensação de que, mesmo com defeitos, aqueles são jogos perfeitos e impulsionadores de momentos e lembranças inesquecíveis. De lá pra cá, quase não se vê um jogo que todos amem em cada mínimo detalhe. Nunca existiu um consenso por entre a comunidade sobre o melhor jogo ou o melhor pacote completo. Entretanto, a partir do período pós-Black Ops 2 em 2012, nunca mais vimos jogos que sequer chegaram perto da aclamação popular dos títulos mencionados. E nem sempre porque uma ou mais partes da experiência estavam abaixo do esperado em qualidade. Parecia não haver mais nenhuma magia nesses títulos, simplesmente não clicavam mais da mesma forma. Mas dentre todos os jogos que lançaram de 2012 pra cá, eu sempre olho para um título com mais carinho do que para outros, mesmo mantendo afeto por uma boa parte deles. Esse é um daqueles projetos impossíveis, que só seriam capazes de sair do papel por meio de muita determinação e esforço por parte dos realizadores. Fruto de uma confusão interna nos estúdios da Activision, adotado ainda em fase embrionária por uma Treyarch baqueada pós-conclusão do anárquico Black Ops 4, e parcialmente realizada em um momento onde todos estavam trancados em suas casas, Black Ops Cold War não tinha nenhuma circunstância ao seu favor. Ainda assim, foi capaz de surpreender a todos, não apenas existindo, mas se tornando um jogo que, para mim, deveria ser lembrado como um clássico moderno. Uma das coisas que tornam esse jogo tão interessante é todo o contexto por trás do seu desenvolvimento. Este é muito nebuloso para o grande público até hoje. O que sabemos quase com certeza é que a Sledgehammer e a Raven Software estavam co-desenvolvendo um Call of Duty supostamente situado na Guerra do Vietnã. Projeto em que a Raven seria responsável pelo single player e ambientação do jogo, enquanto a Sledgehammer seria a dona dos modos multiplayer e co-op dele próprio. No entanto, em certo ponto, os estúdios começaram a se desentender, possivelmente por questões criativas e, no início de 2019, a Treyarch teria sido convocada a sair dos seus trabalhos no pós-lançamento do recém-lançado e muito quebrado Black Ops 4, que por si só já teve um desenvolvimento complicado para substituir a Sledgehammer como responsável no papel de desenvolvedora líder do jogo. Lembrando, há incertezas quanto às informações previamente comentadas. Nunca vimos a visão original de Cold War antes dele se tornar um Black Ops. Isto é, não sabemos como era a campanha antes da inclusão dos elementos do universo da Treyarch ou sequer quanto do projeto se manteve fiel à visão original da Sledgehammer. O que se sabe é que a Treyarch correu com os modos multiplayer e zombies desse jogo ao mesmo tempo em que fazia o pós-lançamento do Black Ops 4. E isso impactou nos dois jogos. Pouco se fala sobre o impacto de Modern Warfare 2019 no desenvolvimento de Cold War, e o quanto a Activision provavelmente meteu a mão no projeto para deixá-lo mais alinhado com o jogo do ano passado, já que a base iniciada por ele era o fundamento do sucesso que o Warzone veio a ser aquele ano. Em certo ponto, Black Ops Cold War teve um Battle Royale em desenvolvimento ativo, inclusive com o mapa completo pronto para ele, pois acreditava-se que o Warzone seria um modo exclusivo do MW19 e então precisariam de outro BR para suprir as necessidades do ano seguinte. A ideia não veio a se concretizar, jogando mais tempo e recursos do estúdio no lixo, graças ao mau planejamento da Activision. Todo esse caos acontecia no início do ano de 2020, quando o mundo praticamente parou graças à pandemia do coronavírus. Com a Treyarch não foi diferente. O jogo terminaria seu desenvolvimento na modalidade de home office, até para trabalhos de voice acting e motion capture, onde os atores receberiam os materiais para realizar as capturas em suas casas. Esse é o cenário que tínhamos para o lançamento de um jogo AAA de $70 nas versões de nova geração, consoles que chegariam no mercado ainda naquele ano. Todos esses fatores significaram ainda mais trabalho técnico para vender o jogo e polir em todas as plataformas, num desenvolvimento conturbado que já envolvia milhares de desenvolvedores em estúdios de suporte ao redor do mundo, e em um gasto que hoje é estimado em torno dos $700 milhões. Era, até então, simplesmente o maior investimento que qualquer jogo de videogame já tivera. Todo o clima ficou mais quente. Chegando próximo à metade do ano de 2020, o Warzone bombando, vendas do MW19 disparando graças ao Battle Royale e a comunidade com fome de mais Warzone, começamos a ouvir rumores mais fortes sobre a existência de um Black Ops 5 e sua suposta adição ao Warzone, com possível fusão da história Black Ops à nova história de Modern Warfare de 2019. Rumor debatido ainda para aquele ano. A comunidade de COD ficou dividida, como sempre. Por um lado, nós nos livraríamos da tragédia que era o modo multiplayer do MW19, e teríamos a visão da Treyarch nesse novo take da franquia. Por outro, a visão do título de 2019, apesar de ruim em design e filosofia, estava bem estruturada e resistiria mais um ano sem condicionar estúdios a apressar um jogo só para preencher a lacuna do calendário da Activision.
Esse debate sobre ser ou não necessário o lançamento de um COD naquele ano não era algo novo e não seria a última vez que ocorreria na franquia. Ainda assim, especialmente em 2020, seria prudente segurar Cold War por mais um ano, para garantir melhor polimento do jogo e tornar a linha de desenvolvimento tanto do Warzone quanto dos jogos que viriam depois de 2020 mais suave. Mesmo detestando a ideia de jogar 2 anos de Modern Warfare 2019, hoje eu veria um ano 2 daquele jogo como um movimento nobre e saudável por parte da Activision. Mas, querendo ou não, a casa sempre vence. Após uma série de rumores e especulações, Black Ops Cold War viria a ser anunciada em agosto, dentro do Warzone, em um evento incrível onde os jogadores deveriam fazer uma quest com recompensas in-game e bem no finalzinho receberiam o primeiro trailer revelando Cold War ao mundo. A recepção inicial foi bem divisiva, como sempre, mas, desta vez, o que causava mais estranhamento era o fato do jogo não utilizar o mesmo motor gráfico do MW19 e Warzone. Por falta de tempo e expertise com o novo motor, eles mantiveram a interação interior da IW Engine, aquela baseada no Quake 3 que a franquia sempre usou, melhorada quando em comparação a Black Ops 4 e World War II, mas indiscutivelmente inferior a MW19 em visuais. A recepção dividida do público permaneceu em seus períodos alpha e beta, muito por conta da jogabilidade não ser equiparável ao realismo exacerbado do título de 2019. Pessoalmente, foi revoltante ver o jogo tomar hate por ser um Call of Duty, como Call of Duty deveria ser: rápido, arcade e divertido. Além dos desafios que o jogo já enfrentava antes de sequer ser revelado, é certo que ele também sofreu após a revelação, devido à nova comunidade de COD não estar mais habituada à saga. Muito do hate descomunal que esse jogo levou ocorreu pois a parte mais barulhenta e engajada da comunidade de COD naquele período era composta por novatos que nunca encostaram na franquia antes do Warzone. Eram jogadores de BF que vieram maravilhados com o período moderno de Modern Warfare e velhos veteranos que largaram a franquia após 2011. E esse estigma de downgrade que Cold War recebeu antes do lançamento durou até o fim da sua vida útil, mesmo sendo um jogo melhor, que engajou mais e com um multiplayer mais competente que o seu antecessor. Independente disso tudo, em 13 de novembro de 2020, Black Ops Cold War chegava ao mundo e deveria provar o seu valor a todos. Tenho comigo que o primeiro modo que deve ser analisado em um COD é a campanha, pois ela é quem dita o tom do restante do jogo e te deixa com uma boa ideia do que está por vir em multiplayer e zombies. E cara, como eu gosto dessa campanha! Desenvolvida pela Raven Software, estúdio por trás de Hexen, Heretic e Singularity, a campanha de Cold War é pra mim o single player mais Black Ops que a franquia teve desde 2012. O jogo se passa na década de 80, após os acontecimentos do Black Ops de 2010, bem quando o grupo composto pelos já conhecidos Alex Mason e Frank Woods, e pelo novo rosto da franquia nesse jogo, Russell Adler, descobre que Perseus, um agente soviético que estava fora do campo pelos últimos 13 anos, retornou, possivelmente para alterar o equilíbrio da Guerra Fria a favor deles. Adler já tem passado com Perseus desde a Guerra do Vietnã, sabe do que ele é capaz e tem certeza que, se ele está na jogada, algo disruptivo está para acontecer. Por isso a missão de descobrir o que o agente soviético planeja e de capturá-lo a qualquer custo é algo de cunho pessoal para ele. Dado o tamanho da ameaça, o 40º presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fornece pessoalmente a Jason Hudson e Russell Adler todo o suporte necessário para essa missão. Os meios não importam, pois estamos fazendo isso por todos os homens e mulheres do mundo livre. Essa é a premissa da campanha de Cold War. Você, na pele de um agente misterioso de codinome Bell, que supostamente estava ao lado de Russell Adler desde o Vietnã contra Perseus, é convocado para fazer parte de uma equipe de agentes recrutados por Adler e pelo já conhecido Hudson, em nome de cumprir essa missão antes que o pior aconteça. Cold War traz de volta o sistema de opções de diálogos e decisões capazes de mudar o final do jogo pela primeira vez desde Black Ops 2 em 2012, como uma forma de trazer maior imersão. E isso também toca diretamente na forma como ele é estruturado. Aqui, nós temos uma base de operações que serve como um hub central da campanha, por onde podemos conversar e conhecer melhor os membros da nossa equipe, descobrir segredos e montar o quadro de evidências que vai nos ajudar a chegar até Perseus e seus capangas principais, partindo de provas coletáveis dentro de cada fase, que nos ajudam em missões principais e secundárias no futuro. Sim, o jogo tem 2 missões opcionais que podem ser feitas a praticamente qualquer momento. Contudo, essas só teriam um desfecho satisfatório caso o jogador coletasse todas as evidências nas missões principais e desvendasse um quebra-cabeças procedural. Para mim, os 2 pontos-chave da campanha de Cold War são o clima e a variedade de missões que o jogo apresenta. Mesmo que, devido ao tempo reduzido de desenvolvimento, tenham tido que desenhar missões enxutas. Os anos 80 foram um período muito curioso para a história mundial, e especialmente no embate ideológico e cultural travado pelas 2 maiores potências mundiais na época. A vibe Black Ops de fazer o trabalho sujo do governo por debaixo dos panos sempre pareceu muito atraente para um jogo de ação.
Missões secretas, espionagem, agentes duplos e tensão mundial são histórias que ouvíamos muito quando estudávamos ou fantasiamos com o contexto histórico que é a Guerra Fria. E, para mim, a Raven Software soube usar de forma gloriosa dentro do jogo tanto a Guerra Fria enquanto embate ideológico, quanto os anos 80 como estética. Muito se falava nos materiais de marketing sobre como a União Soviética e os Estados Unidos eram dois lados da mesma moeda. Nações que queriam espalhar seu estilo de vida e ideologia para descobrir quem teria o protagonismo em um mundo onde a globalização estava começando a reinar e relações internacionais eram tudo, mesmo com os meios sujos que ambos os lados usavam para chegar nesse objetivo. Assim como o jogo começa com o discurso do presidente dos Estados Unidos justificando crimes de guerra cometidos pelos protagonistas com a benção dele, um tempo depois, em uma das melhores missões de COD e naquela que é, em minha opinião, a melhor do Cold War, nos infiltramos na sede da KGB e ouvimos um discurso semelhante ser emitido pelo Gorbachev em pessoa. Isso mostra que os dois lados acreditavam fielmente estar fazendo o melhor para o mundo e para o seu povo. Entretanto, apesar da box art e material de marketing indicarem que não existiram lados corretos neste período da história mundial, o jogo não esconde sua origem americana, por onde encarnamos soldados que fazem de tudo para manter a ordem e a paz no, entre aspas, mundo livre estadunidense, sendo esse o lado certo para eles. Eu, particularmente, penso que seria bem interessante se o jogo contivesse mais momentos mostrando o lado dos camaradas. A politicagem é parte essencial dessa história, e seria bem corajoso da postura deles assumir uma narrativa mais cinza, assim como o material de marketing presumia implicitamente. De todo modo, entendo que não é para ver algo diferente do heroísmo americano que alguém compra Call of Duty, então, voltando ao jogo, essa missão da KGB, apesar de ser o ponto alto do single player, para mim, não é o único momento impressionante do título. Imagina uma infiltração em Berlim Oriental como um civil, ou um reconhecimento em uma base soviética que foi construída como uma legítima cidade americana dos anos 80 para treinamento militar, ou uma missão dentro da cabeça de uma vítima de lavagem cerebral do MKUltra. Tudo isso regado a um clima quase no ar de investigação e mistério, além de muito rock clássico dos anos 80 no processo. Eu sei lá, é o tipo de coisa que só um Black Ops pode te oferecer e a Raven simplesmente detonou em qualidade e variedade nas missões dessa campanha. Eu fiquei hipnotizado com o trabalho desses caras. Fico feliz que eles tenham retornado para Black Ops 6 4 anos depois, já que eles realmente tinham potencial para fazer algo maior e melhor com mais tempo de desenvolvimento. Eu adoraria destrinchar mais do modo e falar sobre as nuances da história, mas seria um desserviço para vocês. Recomendo fortemente que deem uma chance e joguem esse carismático modo single player. Enfim, o vídeo ainda não acabou e temos trabalho para fazer nos outros modos de jogo. We've got a job to do. É complicado falar desse modo multiplayer pra mim, pois tem muito sentimento envolvido, e isso é ótimo. MW19 foi um jogo disruptivo para bem e para mal na franquia. Ele faz muita coisa diferente dos outros CODs e isso não deveria necessariamente ser algo ruim. O problema é que quase todas as tentativas novas provaram-se escolhas duvidosas de design para o multiplayer, inutilizar o minimapa, regredir para o sistema de killstreaks em que tudo que importa é matar e dane seu objetivo, design de mapas aleatório que favorece a gameplay lenta e camperada, e mais uma porrada de péssimas decisões foram engolidas pela comunidade que surgiu aqui e, principalmente, no Warzone. Havia pessoas que não entendiam o quão ruim era aquilo, por serem novas no multiplayer, e também graças ao bom visual e som do jogo. Eram majoritariamente novatos e casuais, não posso simplesmente culpá-los por isso. Cold War chegou bem próximo de um Call of Duty normal, com minimapa funcional, retorno do sistema de score streaks que torna vitórias mais importantes, e design de mapas mais claros e fluidos para a gameplay geral. Como eu sempre preferi os jogos da Treyarch por serem historicamente mais coloridos, dinâmicos e envolverem skill além do clássico quem atirou primeiro, Cold War caiu quase como uma luva para os meus gostos. Todavia, pelo downgrade tecnológico que ele é em comparação ao seu antecessor, muitos não pensam dessa forma, mas eu sim, então vamos lá. O multiplayer do Cold War é quase um Frankenstein de ideias, pois ao mesmo tempo em que ele tenta se distanciar do MW19, por pressão do Warzone e acredito que por dedo da Activision, ele ainda teve de herdar muitas características do jogo anterior. O maior exemplo é o sistema de criação de classes, onde é muito nítido que tudo foi moldado para existir o clássico Pick 10 da Treyarch, em que você pode fazer uma classe com até 10 itens e tudo custa 1 ponto. Ou seja, eu não posso levar 2 granadas, 3 perks e ainda colocar 5 acessórios em cada uma das 2 armas que eu levaria no jogo, pois cada item dentro da classe custa 1 ponto, e só dispomos de 10 para gastar no total. O que acontece é que um sistema como o Pick 10 não seria compatível com a gameplay do Warzone, e eu duvido que a Activision arrumaria para eles a dor de cabeça de fazer funcionar de um jeito em um jogo e diferente em outro, tendo em vista que eles dividiriam a mesma player base.
Casual cria uma classe que gosta no multiplayer e tenta arrastar para o Warzone. Imagina se ele tivesse que lidar com dois sistemas de criação de classe completamente opostos em produtos intrinsecamente ligados. Tendo em vista que Cold War seria mais um braço do Warzone e provavelmente muita coisa dele teria de ser próxima do Battle Royale, a Treyarch ainda tentou espremer a originalidade no seu jogo da forma que foi possível. Um bom exemplo é o sistema de wildcards que existiu no Pick-10, pelo qual formulam uma transposição para o Cold War sem brigar com a visão do Warzone. Os wildcards são formas de burlar as classes no jogo. Ao invés de colocar 5 acessórios numa arma, você coloca 8, tudo que couber nela. Ao invés de usar uma principal e uma secundária, você pode usar um wildcard que te permite levar 2 principais ou 2 secundárias e dane-se, o que for mais divertido para você. Dessa forma, eles fizeram a característica de escolhas do Pick-10 numa parte do sistema novo. Levo um perk extra, deixo minha arma teoricamente melhor por ter mais acessórios, levo 2 melhorias de campo, é uma coisa pela outra. E de resto, a criação de classes é bem padrão Warzone e MW19, sem segredo. O feeling de jogar Cold War é pra mim a melhor parte do jogo. Os controles são fluidos e responsivos como o COD sempre foi, mas Cold War adiciona uma camada de velocidade extra na sua gameplay. É um COD bem rápido e leve para se movimentar. Talvez seja o mais dinâmico até ali. Você corre rápido, desliza rápido, puxa a arma e levanta a mira muito rápido. E, em contraste com essa velocidade e liberdade que a movimentação te entrega, o map design do jogo geralmente opta por mapas de tamanho médio e grande. Normalmente, mapas com muito espaço deixam o jogo lento, mas, no caso, estamos falando das filosofias de design da Treyarch, nas quais mesmo os maiores mapas têm rotas claras e lugares onde o combate é sempre quente. Essa fusão entre um map design espaçoso e uma movimentação acelerada tornou bem equilibrado o flow geral de Cold War. Ele não é um jogo parado, mas você não está, por outro lado, num abatedouro minúsculo onde tudo que importa é atirar primeiro e a ação é descontrolada. Conhecimento de mapas e tomadas de decisões fazem sim parte da gameplay de Call of Duty, tanto quanto habilidade prática, e a Treyarch provou aqui que sabe entregar isso sem exagerar para nenhum lado, apesar de o jogo claramente te incentivar a não ficar parado em momento nenhum. Eu simplesmente amo isso, essa característica de COD em que sua habilidade não se resume apenas a mira e tempo de reação. É sobre a leitura que você faz do jogo no geral e naquela partida específica. Mas o conhecimento do mapa não garante a vitória se você não tiver habilidade ou criatividade para superar os oponentes no time inimigo. Os melhores CODs, para mim, são aqueles que valorizam tanto as habilidades do jogador quanto sua capacidade de raciocinar. E Cold War faz isso de forma esplêndida. É um aspecto que pode parecer simples, mas a franquia sofreu e sofre até hoje para acertá-lo. Acredito que seja a arte dos jogos do gênero. Algo que muitos não entendem quando observam de longe. O multiplayer não é apenas sobre a competição sem sentido ou sobre a diversão de atirar em bonecos 3D que são controlados por adolescentes de 15 anos. Ainda sobre os mapas, um corte que nitidamente ocorreu devido ao desenvolvimento rushado do jogo foi na quantidade deles para o seu lançamento. Cold War foi lançado com 8 mapas, sendo que 2 deles eram exclusivamente dedicados ao modo Fireteam, uma espécie de guerra de grande escala, e não rodavam na playlist de 6v6 do jogo, o que nos deixava com 6 mapas no lançamento. Felizmente, eu acho que a maioria desses mapas são muito bons, mas não deixa de ser uma quantidade inaceitável que durou até o lançamento da primeira temporada, que só rolou em dezembro de 2020. Esse problema de quantidade de conteúdo no lançamento afetou Cold War em todos os aspectos. O jogo lançou com menos de 30 armas no total. Sim, no geral são armas com personalidade e características diferentes entre si. Eu gosto desse arsenal. Amo a XM4, que é uma versão nova da arma Comando do BO1 original, assim como a MP5 e outras carregadas de um bom feeling. Além do mais, o balanceamento por muito tempo não foi um problema do jogo, tornando boa parte das armas presentes opções viáveis. Fator em que o MW19 pecou grotescamente da primeira beta aberta até o seu último dia de vida útil quando completo, por exemplo. No tópico de balanceamento, que é essencial em qualquer jogo PVP, o histórico da Treyarch é geralmente bom, o melhor da franquia até então. Black Ops 4 tinha diversos problemas, mas uma decisão interessante que foi tomada naquele jogo é o fato de adicionarem mais 50 pontos de vida aos jogadores, nos deixando com 150 de HP, e aumentando muito o time to kill. De novo, não era um equilíbrio perfeito sem problemas, já que lá o dano das armas base era geralmente bem baixo e demorava muito para fazer uma kill. Mas o conceito de sermos resistentes é excelente, visto que isso agrega bastante skill gap ao jogo. Não é sobre quem atirou primeiro, mas sim sobre quem foi mais consistente, cravando que o vencedor mereceu levar a melhor. E essa é uma ideia herdada e aprimorada por Cold War. Também temos 150 de vida aqui, mas as armas são mais efetivas, então não demoramos uma eternidade para matar alguém. Mas ainda temos um time to kill maior do que a média dos outros jogos, e muito maior do que a do MW do ano anterior, onde poderíamos morrer com 3 tiros sem sequer saber de onde esses vieram.
Falei que balanceamento, por muito tempo, não foi um problema em Cold War, e muito disso se deve ao fato de que, apesar das armas estatisticamente ótimas recebidas ao longo da vida útil do jogo, raramente tivemos situações em que o resto do arsenal era inútil em comparação com as melhores opções, graças ao Time to Kill, o qual exige que o jogador possua um mínimo de competência para conseguir uma baixa. Característica essa que a Infinity Ward com Modern Warfare tenta ao máximo remover do jogo, fazendo com que o Time to Kill seja o mais baixo possível em prol de não haver tempo de reação e, por consequência, expressão de skill no jogo, um conceito que eu abomino. Os dois maiores aspectos que se tornaram problemas reais desse multiplayer e nunca foram tocados são o sistema de streaks e o SBMM. O sistema de streaks do jogo, de fato, é o sistema de score streaks, que é muito superior ao de kills, mas aqui o estúdio tomou uma das decisões mais estranhas e noob-friendly da história da franquia. Um streak seria uma sequência, através da qual você é recompensado por tomar determinadas ações sem interrupção. No caso dos score streaks, matar inimigos e fazer objetivos, como capturar bandeiras e pegar tags em sequência sem morrer, te recompensa com vantagens táticas e letais mais diversas, como informação no minimapa, helicópteros de suporte, granadeiras e etc. O problema é que no Cold War eles jogaram a parte de fazer algo em sequência no lixo e o sistema te recompensa de qualquer forma, mesmo que você morra. O que é patético. Digamos que um Vant custe 600 pontos. Você mata 3, morre, spawna de novo, mata mais 3 e ainda consegue pegar sua retribuição como se nada tivesse acontecido. Não se trata mais de se eu vou performar bem o suficiente para ser recompensado, e sim de quando a minha performance medíocre vai me dar uma recompensa. Isso vai completamente contra o conceito básico do sistema e gera dois problemas. Os streaks aqui custam uma fortuna de pontos e as partidas mais longas ficam insuportáveis com 200 helicópteros e vantes no céu a todo momento. Com certeza a intenção deve ter sido de incluir os novatos e casuais que viriam do MW19, já que um jogo com mais skill gap não é o que eles tiveram no ano anterior. Tópico esse que nos leva ao protagonista do motivo de Cold War não estar no meu top 3 CODs favoritos: Skill Based Matchmaking, ou SBMM para os mais chegados, é a forma como o jogo decide quem vai matar você. Baseado nas suas estatísticas de habilidade, como quantas vezes você morreu, quantas matou e qual é o seu estilo de jogo, o matchmaking te coloca em uma partida entre aspas otimizada, em que os jogadores no lobby se adequam aos seus números. O sistema é bem mais detalhado e obscuro. Existem patentes da Activision que dizem que eles podem te colocar em lobbies diferentes caso compre skins pagas, para influenciar outros a também comprar, teorias da comunidade em que a detecção de hit e o dano das armas mudam com base nos seus números e várias outras coisas que ouvimos e lemos na internet, mas não podemos confirmar em lugar nenhum. A Activision admite que skill faz parte da forma como eles encontram nossos lobbies, mas não é o fator decisivo, o que é bem difícil de acreditar na real. Você deve estar se perguntando qual é o problema de jogar com pessoas parecidas com você, já que, na teoria, seria justo. Quando falamos em um jogo multiplayer onde jogadores se enfrentam, é muito interessante que exista competição real nas partidas, desde que estejamos em um ambiente ranqueado ou valendo algo, qualquer coisa. COD é o multiplayer em que você entra para tocar tiro de forma descompromissada pela diversão. Anteriormente, o ping era o maior fator na hora de te jogar num lobby, e isso tornava as partidas imprevisíveis e divertidas. Hoje eu levo um pau na partida e fico quieto, mas amanhã eu vou ser o cara levando a melhor porque é o acaso que as partidas são definidas. Com esse sistema atual, eu sei que minha performance nas partidas vai depender do algoritmo do jogo. Todas as partidas são iguais, com dois times de pessoas super competentes batalhando pela vitória em um jogo casual, que não vale nada. Eu gosto de jogar bem, mas detesto fazer isso por pressão, especialmente num sistema no qual serei amassado se não me esforçar ao máximo em toda e qualquer partida. Esse não é o único problema do SBMM. Conexão, disponibilidade de jogadores no seu ping com a sua skill e vários outros também são desafios que a comunidade de COD enfrenta atualmente. Mas isso é assunto para outro vídeo. No fim do dia, Skill-Based Matchmaking não é uma escolha do estúdio responsável, mas da Activision. Portanto, seria até injusto julgar qualquer jogo baseado nisso. No geral, o que importa é que, para mim, Black Ops Cold War foi um momento ímpar de se viver no âmbito multiplayer. Bom feeling de gameplay, bons mapas, armas, sua estética, os operadores do jogo. É COD como ele foi idealizado em 2007. Não é perfeito, longe disso. Não funciona sempre, mas sempre que funciona, é uma das melhores experiências PVP que alguém pode ter.
Enquanto isso, em 2008, um pequeno grupo de desenvolvedores com tempo livre criou um terceiro modo interessante para o World at War, e desde então, os zombies virou uma marca registrada na franquia e no estúdio. Quando pensamos em Black Ops, pensamos em zombies. E não existe Black Ops sem o modo zombies. O modo já viveu muitas evoluções e mudanças até chegar em Black Ops 3, por meio do qual o estúdio conseguiu renovar os zombies ao mesmo tempo em que manteve as raízes e conceitos originais de World at War e Black Ops 1 e 2. O problema é que, com o passar dos anos, a Treyarch não foi a única a trazer os zombies para os seus jogos. Advanced Warfare, Infinite Warfare e World War II foram jogos que basicamente sugavam tudo o que podiam do modo da Treyarch e, muitas vezes, não conseguiam fazer algo que de fato se distanciasse ou mudasse aquela forma. No fim do dia, a fadiga de zombies começou por isso. Por mais que os estúdios tivessem visões válidas do modo, nunca conseguiram fugir da sombra da Treyarch com Black Ops e, em 2018, com Black Ops 4, nem mesmo a própria Treyarch conseguiu sair da sombra da sua grandeza. BO4 vinha com o modo zombies tematicamente renovado, com uma história inédita ao mesmo tempo que terminava o que fora começado pelo estúdio em World at War. Isso é, claro, muito interessante, mas problemático, já que mecanicamente falando, desde Black Ops 3 em 2015, só tivemos jogos que chapavam as ideias e conceitos deles sem originalidade suficiente, e BO4 se encaixa perfeitamente nisso. Ele não tinha inovações interessantes ou bem executadas o suficiente para se distanciar de BO3, e isso foi o ápice do desgaste que o modo zombies sofreu para muitos. Durante muito tempo, BO4 foi visto como o pior zombies de todos os tempos, pois, além de ser um jogo desastroso, bugado e quebrado no lançamento, ele simplesmente não era tão bom ou original quanto o de 2015. E esse era o panorama da nossa relação com o modo zombies em 2020. Com o fim da história do Ether, que durou de World at War a Black Ops 4, e somado ao fracasso da história do caos iniciada em Black Ops 4, e a saída da principalmente por trás do modo Jason Blundell, era certo que a Treyarch precisaria de algo novo, diferente não apenas em narrativa, mas em estrutura. Honestamente, eu amo como Black Ops Cold War busca fazer mudanças estruturais na fórmula dos zombies enquanto tenta manter características clássicas do modo. Ele não encontra sucesso em todas as tentativas empregadas, mas inovação é isso, se arriscar em busca da sua própria essência. A história do modo funciona como um soft reboot da história do Ether, aqui conhecida como história do Dark Ether, se passando em um universo puro, literalmente resetado após a conclusão de Black Ops 4. Nesse universo puro não existe elemento 115, Ether e zumbis, além de ser também, canonicamente, o universo onde as campanhas se passam no tempo presente. O modo começa quando nós, como o grupo Requiem da CIA, vamos investigar portais interdimensionais que foram abertos por pesquisadores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, sendo assim a maneira pela qual os zumbis se tornam possíveis no nosso universo perfeito. Além de contar uma história nova e inicialmente sem ligação com os zombies anterior, gerando assim mistério e interesse, a Treyarch quis que Cold War fosse um recomeço para como o modo funcionava. Sendo assim, a escala das situações foram reduzidas e os zombies desse jogo é bem mais focado em simplesmente sobrevivência e diversão, além de adicionar uma camada de grind e progressão muito bem-vinda ao jogo. Die Maschine, o mapa de lançamento desses zombies, é simplesmente perfeito para introduzir as repaginações ao novo público que viria a consumir o modo, já que, além de existir a renovação de público natural, muitos novos jogadores viriam do Warzone e do MW19. O mapa é simples, fácil de memorizar e cheio de espaços abertos para não ser facilmente encurralado pelos zumbis. Junto a isso, a instalação da Segunda Guerra, que é a Die Maschine, tem um easter egg, que é basicamente uma missão secreta que todo mapa de zombies tem, bem fácil. Tudo aqui tem a intenção de captar o público novato e apresentar o novo modo zombies também para veteranos da franquia, característica extremamente criticada pelos mais hardcore, sendo que o modo supostamente teria ficado muito fácil e desinteressante. E quais eram as novidades que esses zombies do Cold War queria trazer e apresentar em Die Maschine? Para começar, o jogador seria livre para iniciar a partida com qualquer arma disponível no jogo logo de cara, não sendo mais obrigatório o início com a clássica pistola ou revólver de sempre. Isso casa direto com o novo sistema de raridade de armas, bem estilo Fortnite mesmo, verde, azul, roxo ou dourado em progressão. Servem para garantir que mesmo que o jogador leve uma excelente arma à partida, ele ainda será obrigado a interagir ou com outras armas da caixa da parede, ou com um sistema de upgrades de armas in-game. Falando em levar uma arma excelente para a partida, que você monta seu loadout com uma arma, 5 acessórios da sua escolha, granada tática e letal, e um dispositivo que funciona como power-up para o seu personagem. Um manto do Ether para ficar invisível frente aos zumbis por um tempo, círculo de fogo para atirar com mais dano e gastar munições direto da reserva, uma explosão congelada para literalmente parar todos ao seu redor, entre outros. Essa mecânica de ter uma super habilidade ou acessório que te ajuda em game foi trazida anteriormente pelo próprio BO4,
assim como um rascunho do sistema de loadouts, cujo funcionamento aqui foi bem expandido e não remete mais ao que tínhamos de saída. Além da mudança fundamental que os loadouts trazem, Cold War trouxe um sistema de progressão muito interessante com os upgrades que você pode fazer permanentemente às suas ferramentas para deixá-las melhores. Sempre com a partida concluída, seja terminando o easter egg, morrendo ou extraindo do mapa, que é uma opção agora, é recompensado com cristais do éter de vários tipos, em várias quantidades. Com esses cristais você pode melhorar essencialmente tudo. Fazendo upgrades é liberada a possibilidade de equipar 8 acessórios nas suas classes de arma, aumentar o dano delas em si, além da efetividade de granadas e golpes corpo a corpo, melhorias de campo mais poderosas e novos efeitos adicionados aos clássicos perks dos zombies. Não é um sistema de progressão de itens perfeito, já que no lançamento nós tínhamos poucos upgrades para fazer e acabávamos por já conseguir deixar os perks super efetivos, as armas mais fortes e todas as ferramentas no máximo com pouquíssimo grind. Ademais, vários itens eram inúteis caso não fizéssemos esses upgrades, mas é sim algo novo, que te entretém por um tempo, e que te dá uma sensação de evolução entre partidas muito válida. Falando assim, parece que os zombies do Cold War é perfeito até esse ponto, zero grandes defeitos, mas não é bem assim que a banda toca na verdade. Entre os muitos erros desses zombies, eu diria que estética é o principal. Die Maschine e todos os outros mapas pós-lançamento desse jogo não parecem mapas de um modo zombies a Treyarch, sendo artisticamente apáticos e até chatos de se olhar, cansativos mesmo que fossem divertidos de jogar. Além de que, a Wrecking tem personagens que acompanham os jogadores no rádio, mas não um grupo jogável. Então o jogador escolhe qualquer operador genérico do multiplayer e leva para os zombies, o que mata a imersão quando a gente escuta nossos bonecos falando das coisas mais estúpidas e sem correlação com os ocorridos possíveis, além de tirar completamente a nossa empatia com os acontecimentos da história nos mapas. A HUD do jogo é a mesma do multiplayer, inclusive com um minimapa que muitos não gostam. Agora nós podemos ver os números de dano dos nossos tiros nos inimigos, o que incomoda muita gente, mesmo que seja tudo desativável nos menus. Tudo que eu falei aqui é perfumaria, sim, e não incomoda todo mundo, mas colabora com a sensação de que Cold War não é um zombies à altura dos anteriores, e tira bastante da personalidade do jogo, dando uma carinha de multiplayer com zumbis para ele. Juntamos essa falta de inspiração estética ao fato de a movimentação do jogo ser tão livre e rápida quanto a do multiplayer, mais o sistema de loadouts e pronto! Temos a receita perfeita para uma onda de fãs saudosistas dos modos zombies anteriores, os quais afirmam que Cold War é péssimo dentro dessa proposta, por não ser parecido com o lendário BO3. Mesmo assim, para mim, absolutamente nada disso que acabei de citar compõe problemas reais. O fator mais problemático desses zombies, indiscutivelmente, foi o suporte pós-lançamento, tanto em quantidade quanto em qualidade. O Zombies foi jogado para escanteio em diversos momentos da vida útil do Cold War. É importante salientar que o Zombies desse jogo foi, e é até hoje, odiado por muitos devido a essa bola fora grotesca. Die Maschine é um mapa fácil, por ser introdutório, e o esperado seria que um salto de qualidade e complexidade fosse realizado a partir dos próximos. Eu me diverti com quase todas as experiências zombies que Cold War trouxe, mas todas elas pareciam tutoriais. Absolutamente nenhum mapa muito mais complexo em design ou dificuldade que Die Maschine foi adicionado, o que é um verdadeiro desperdício de potencial. Eu concordo com muitas das afirmações que fazem sobre esses zombies. Ele não é perfeito nem para os parâmetros que ele mesmo estabeleceu, e algumas características antigas seriam sim bem-vindas, em razão desse estilo casual que eles estavam construindo, e isso sem nem mesmo falar do suporte pós-lançamento. Feitos os apontamentos, eu amo jogar esses zombies. Para mim é plug and play instantâneo. A simplicidade de entrar no mapa para dar tiro em zumbis e já ter tudo pronto para sobreviver com o mapa todo aberto, sem muita complexidade e passos mirabolantes, clicou comigo. Em pouco tempo já estou comprando os perks que quero, aumentando a raridade da minha arma para deixá-la mais eficiente por mais tempo e me preparando para passar vários rounds sem esquentar muito a cabeça. Eu acho que esse loop de gameplay é extremamente agradável, mesmo sendo mais fácil que os zombies anteriores. Eu gosto bastante de como a principal comparação que Cold War e BO6 recebem é com BO3, e de como o público fala que esses jogos deveriam ser iguais a ele, mas esquecem que BO4 já seguiu tais parâmetros e não funcionou, justamente por não ter sido capaz de captar o mesmo brilho por uma segunda vez, algo que só serviu para colaborar com a fadiga do modo que nos levou a isso para início de conversa. Por isso eu admiro muito e acho nobre a tentativa de nem querer fazer algo parecido com BO3. O Black Ops 3 tem uma qualidade gigantesca, e sim, em muito os mapas e o modo na época eram mais bem desenvolvidos no sentido de polimento e esmero técnico, algo que deveria se manter e melhorar com o passar do tempo. Mas falando em gameplay e design, estaremos sempre perseguindo algo inalcançável se tudo o que fizermos for tentar reviver experiências do passado sem tentar novas iniciativas com o modo. Por isso que volto a reiterar.
Aprecio muito as tentativas da Treyarch nesse jogo, e amei passar horas e mais horas ali, naquele mundo, por pura diversão, ou para conseguir camuflagens para os outros modos. O ano de suporte do Cold War segue sendo até hoje como uma das melhores runs da história da franquia no multiplayer, e foi bem decente no geral. Como falei anteriormente, a primeira season começou em dezembro de 2020 e trouxe consigo 5 novos mapas para o jogo, além da inclusão do modo Gunfight 2v2, com mais 5 mapas só para esse modo. Vários modos de jogo, comemoração de fim de ano, boas novas armas e um mapa novo para os zombies, além da integração com Warzone, que também trouxe o icônico modo Ressurgência e o mapa Rebirth Island, que é o que sustenta o modo até hoje. Novamente, houveram bolas fora, especialmente falando dos zombies, já que o espaçamento entre os mapas de round era enorme e a Treyarch tentou algo diferente com o modo em um mundo aberto chamado Outbreak, por onde os jogadores fariam diversas quests em mapas de larga escala reutilizados do Fireteam. Esse foi outro ponto que dividiu os fãs de zombies. Por ser um conteúdo barato, pautado em mapas que não eram dedicados a estar ali, além de nos tirar meses de mapas de round, tivemos seasons inteiras só com atualizações para o Outbreak, enquanto os mapas de round, que já não eram os melhores da história, esperavam no background. Eu, particularmente, amei o Outbreak e o considero uma genuína excelente ideia como nova forma de experienciar o modo. Apesar de concordar que ele não deveria tomar as atenções do modo clássico de rounds, acredito sim que em um ano normal seria uma excelente adição, um bom extra. E o que eu quero dizer com um ano normal? Bom, a real é que devido ao período bizarro que a franquia vivia em meio às mudanças nas agendas das desenvolvedoras e à falta de flexibilidade da Activision, a Treyarch outra vez se via obrigada a colocar a mão em mais um projeto ao mesmo tempo. No ano de 2021, Call of Duty Vanguard da Sledgehammer Games seria lançado, e o modo zombies desse jogo estaria delegado a uma Treyarch cansada, recém-saída de 2 jogos conturbados. Nessa situação, já estavam usando recursos que seriam valiosos no suporte pós-lançamento do Cold War em outros projetos. E essa não foi a última vez que isso aconteceu. Modos alternativos como Outbreak foram uma tentativa do estúdio de manter o mínimo de suporte aos zombies, já que mapas de round completos são bem mais elaborados em relação a mapas para modos 6v6 no multiplayer. Não dá para lançar um deles a cada season sem uma equipe grande e principalmente focada nisso. E isso explica as baixas tanto em qualidade quanto em complexidade dos apenas 3 mapas de rounds que foram adicionados no pós-lançamento desse jogo. De novo, uma baixa que não posso deixar passar em branco. Mas os zombies pós-lançamento no Cold War ainda me deixou bem ocupado e em muito bem satisfeito, apesar das questões já comentadas. E o resto do jogo? Com que gosto ficamos no sentido live service do produto? Excelentes mapas novos e remasterizados para o multiplayer, com uma frequência e quantidade bem saudável, tricks novos no pós-lançamento, armas interessantes que agregavam bastante no arsenal do jogo e vários modos de jogo fan-favorite da história da franquia, além de novidades que deram uma cara nova ao jogo, como o modo enfrentamento 6v6, que é basicamente uma partida 6v6 clássica, só que nos mapas menores de 2v2. Esse último tópico, além de dar uma porrada de mapas novos para o jogo normal, ainda deixava as partidas insanas por ocorrerem em mapas minúsculos. Esse modo fez tanto sucesso em Cold War que voltou como um modo padrão no Black Ops 6, constituindo lá um problema, mas isso também é assunto para outro dia. Além disso, tivemos toda a renovação do modo Warzone com Cold War, o que trouxe armas, operadores e features do COD da Treyarch para o Battle Royale da franquia, algo inédito na indústria e iniciado por esse jogo. Foi animador ler e ver as novidades de cada season do jogo. Era season atrás de season com toneladas de conteúdo novo para praticamente todos os aspectos do jogo. E, ainda outro ponto que gerava animação dos jogadores da época, era uma história sazonal que ocorreu durante as 6 temporadas do jogo. Um conceito nascido no MW19, mas evoluído aqui. Isso era não só um fenômeno muito interessante de se acompanhar ao decorrer das temporadas, mas também um fator que agregava muito contexto aos mapas de multiplayer e mudanças no Warzone, bem como a narrativa canônica que acontecia após a conclusão da campanha do jogo. A Treyarch desenhou o aspecto live service desse jogo como poucos estúdios fizeram até hoje. O produto cru que foi Cold War no lançamento me agradava muito, mas graças a esse suporte e ao ano incrível que tivemos durante as 6 seasons de conteúdo recebido, ele se tornou especial para mim. Foi uma dor dar adeus para esse jogo em 2021, e, até hoje, eu sinto falta das madrugadas que passei com os meus amigos jogando zombies, pegando as camuflagens do multiplayer ou até amassando no modo ressurgência do Warzone. Em todos os aspectos, modos de jogo e até no seu desenvolvimento, Cold War foi um jogo imperfeito, com várias falhas e problemas estruturais.
Entretanto, acredito que são justamente as adversidades enfrentadas por esse jogo, desde a sua concepção até o seu último suspiro de vida útil, que o tornam tão interessante de se analisar e apreciar. Quando falo que Black Ops Cold War é um clássico moderno, não quero dizer que ele é um jogo perfeito ou que seus defeitos devam ser ignorados, e sim que, apesar de tudo isso, ele consegue me fazer sentir algo que apenas os grandes títulos da história da franquia faziam até então: a vontade de voltar, reviver esses sentimentos e, acima de tudo, celebrar o que esse jogo é e como ele veio a ser isso. Esse monumento improvável que vai ficar pra sempre comigo. And that's good because a source tipped us off that there may be a heavy hitter in town. A Soviet operative known as Perseus. Oh, shit. Appreciate the enthusiasm, Sims.